Estamos reunidos aqui mais uma vez, todos nós, apenas humanos, apenas irmãos uns dos outros, na proximidade, no carinho, mesmo que à distância, na fé e na comunhão que temos, no mesmo entendimento sobre Jesus, sobre o Evangelho, ou na mesma disposição de nos submetermos ao Evangelho, para que a graça de Deus não seja vã na nossa vida, e para que ainda no tempo presente, ainda no corpo e na carne, nós aprendamos a viver segundo Deus, não para fora apenas, mas sobretudo porque dentro de nós a tua vida cresça. Amém. O teu amor se expanda e a âncora da esperança que não confunde fique cada vez mais firme em nós, de modo que nossa consciência não vacile. Amém. E nós tenhamos sempre paz em Ti, em todas as coisas. Amém. E sejamos capazes de nos converter todos os dias, a revermos a vida a todo instante se for necessário, ainda que seja sempre contra nós, mas não deixa que nós nos acostumemos a nós mesmos, porque isso seria horroroso. Nós queremos viver em estado de mutação na direção da imagem de Jesus, a nossa vocação, que é sermos discípulos e nos tornarmos semelhantes a Jesus, e um dia herdarmos todas as manifestações do que significa ser, de fato, Filho de Deus, como Jesus nos fez a sua semelhança junto ao Pai e nos constituiu herdeiros e co-herdeiros com Ele em todas as coisas. Por favor, dá que essa graça assim se estabeleça em cada um de nós, no nosso bem, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, querido. Boa noite. O meu microfone está aqui? Foi uma ligada mute. Agora devo estar sendo ouvido. Mas o que é maravilhoso é que eu estava orando, né? Então, de fato, eu não estava nem aí para vocês. E nem para ninguém que estava em casa, eu estava só falando com Deus. Então quem não ouviu não tem problema, eu não estava falando com ninguém mesmo. Então, se todo mundo não ouviu a minha oração aqui também, direto, não tem nenhuma importância. Aquele com quem eu falava me ouviu. E isso é que de fato faz toda a diferença em todas as coisas. Quero dizer a você que está aí atrás, olha, que tem um assento bem aqui que é gostoso de sentar nele, é bem mais confortável, dá para 2 pessoas ou 3, forem magrinhas 3, tá bom? Isso, maravilha. Bom, tem muita gente sempre vindo pela primeira vez e isto aqui é uma sequência, então você imagina de fato que você está entrando hoje no meio de alguma coisa que começou há quase 1 ano atrás, toda quarta-feira. E é uma sequência, coisa após coisa, de modo que ou você vai lá na VMVTV e entra e vai nas reuniões com o Caio e baixa aula por aula, quarta-feira por quarta-feira, encontro por encontro, reunião por reunião, tratando desse assunto para ter uma ideia real do que nós estamos tratando e acerca da viagem que nós temos feito, ou então
você vai ter que se contentar com o fato de que tem uma longa viagem para trás e você chegou assim no meio dela. Essa é uma informação que eu preciso dar, porque sem contextos os textos ficam extremamente soltos. Bom, isto dito, a gente volta para Mateus 18, conforme eu falei na quarta-feira passada. Nós estávamos em Mateus desde o capítulo 16, desde o início do ano. E fizemos a viagem do discípulo. E numa hipersimplificação, e vocês vão vendo que cada vez que eu olho para trás eu simplifico mais, até que um dia vire uma gota e tudo esteja dito, mas numa hipersimplificação a gente aprendeu que ter a revelação de que Cristo é o Filho de Deus não significa estarmos educados na justiça, na verdade, na consciência, conforme o Evangelho. Pedro declarou isso, logo a seguir surtou nas suas próprias cogitações. Nós vimos, na sequência de todo o ano, que essa declaração não nos impediu de surtar em quase todos os encontros que tiveram. Por isso, essa declaração é sucedida, nós vimos isto, pela convocação para que esse que diz: eu creio que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, se torne um discípulo de Jesus. E se tornar um discípulo de Jesus é aprender a disciplina de Jesus. Isso é ser um discípulo. Ele vai aprender o caminho segundo Jesus. Ele vai confessar que não só Jesus é o caminho, mas que o caminho da existência dele é segundo Jesus. E isso implica em morrer, inicialmente, de cara. Se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Implica em aceitar um convite para ir para a cruz, para a única cruz que nos serve de referência, que é a de Jesus. Aí nós vimos, numa sequência longa, o significado dessa cruz e desse morrer. E eles ouviram de Jesus o mesmo chamado. No entanto, mesmo tendo ouvido o mesmo chamado, e mesmo Jesus tendo ilustrado o chamado, por 3 vezes dizendo a eles que estava indo para a cruz real, factual, cruz idêntica àquelas pelas quais eles passavam aos montes naqueles dias, porque havia períodos em Israel, naqueles 3 anos em que Jesus estava ativo, e que os evangelhos descrevem, em que o surto do governante romano podia chegar ao caso de, num único dia, 500 pessoas serem crucificadas. Num único dia. Então, cruz é o que não faltava para ilustrar o que Jesus estava dizendo mesmo. Olha, eu vou ser crucificado, eu vou virar um desses caras aqui, só que será em Jerusalém. Agora, quem quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E eles relutam com essa ideia porque morrer é uma coisa que ninguém quer. A gente quer ser dono das nossas próprias vontades, decisões. Nós somos todos imperadores de nós mesmos. E com pânico da morte, fobia de morrer, inseguríssimos, por mais que a gente confesse que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, se alguém disser: olha, o Senhor vai te chamar hoje, a maioria aqui diria: Senhor, me livra disso, porque estamos longe de termos de fato compreendido o significado de já ter passado da morte para a vida, porque não morremos. Não morremos. As nossas garras estão em todas as coisas.
E o morto perde garra em qualquer coisa. Ele não é para as coisas que continuam a ser. E essa é uma resistência total, minha, sua, deles. É por isso que, mesmo sabendo disso com a mente, e mesmo tendo isso ilustrado por Jesus de maneira tão explícita, com as cruzes que ali estavam, eles não internalizam o significado do chamado. Aí vão uns deles à transfiguração e surtam com a glória. Outros passam a noite inteira tentando expulsar um demônio que não sai e surtam na depressividade, na impotência. Aí os surtados de glória e os surtados de impotente se encontram e formam a igreja. Os surtados de glória e os surtados de impotência se encontram. Aí começam os temas da igreja. Entre uns carinhas que até então não tinham tido tema nenhum de igreja. Mas agora, como uns deles entraram na glória e outros entraram no pau, uns pela glória, outros pelo cacete, pelo sofrimento, todo mundo se sente dono de um pedaço de alguma coisa. E aí, vem os surtos. Quais são os surtos? Número 1, quem porventura entre nós é o maior? A gente ficou um mês inteiro vendo isso, aqui em Mateus, capítulo 18. O segundo surto, a gente foi para Lucas, onde os 3 estão numa sequência, juntas, encadeadas. Bom, já que entre nós nenhum é o maior, não há necessidade, é porque nós somos os melhores. É aquela coisa de nós vimos alguém expulsando demônio em teu nome, lhe o proibimos, porque não segue conosco. É o tal do conosco. Conosco ungido, conosco superior, o conosco coletivo. A gente viu muito o que esse conosco é capaz de fazer com a gente. E como fez conosco, com a gente, no curso da história. Vocês vejam um embrião, eu falei do feto disso, habitando esses discípulos aqui como habita a qualquer um que não queira morrer e queira seguir a Jesus. Seguir a Jesus sem morrer é candidatura a virar membro do cristianismo, só isso. Para ser discípulo de Jesus tem que morrer. Do contrário, a gente fica só com essa confissão de que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Até Constantino a fez. Deus, Deus de Deus, da mesma eterna substância e tal, com maravilhas extraordinárias de filosofia teológica. Mas e daí? Se Deus está a meu serviço e eu não me disponho a, de fato, morrer para a glória dele em vida, oferecer o meu corpo, significando com isso meu ser, minha totalidade, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é a coisa mais racional que eu tenho a fazer diante do que eu confesso, é fazer isso. E, além disso, é assim proceder, e isso só é possível também se eu não me conformar com este século, se eu estiver num processo de revisão mental, emocional, filosófica, de pensamento, ideológica, de qualquer natureza, de comportamento, de atitude, todo dia. Porque a pressão de amoldamento do século, a forma do tempo, do mundo, da história, da circunstância, da cultura, das influências, do aeon, desse século, é tão poderosa que se a gente não fizer revisão diária e às vezes no mesmo dia diversas, a gente vai deixando placas irem se colando nas artérias do ser da gente. A gente vai se esclerosando, vai se entupindo desse negócio. E aí, se não houver esse exercício de não conformação, de revisão constante,
e de transformação do entendimento segundo o Evangelho todo dia, toda hora. Jesus disse até 70 vezes 7, se eu tiver que fazer revisão de vida, perdoando alguém, ou me arrependendo de não ter perdoado e perdoando então, que seja assim. Ele estabeleceu a continuidade, a não possibilidade, a não desejabilidade de que se pare esse processo. É idêntico ao que ele falou também sobre estar vigilante, sobre não dormir, não deixar a chama apagar, não enterrar o talento. Todas essas coisas falam do mesmo espírito de estar vivo para Deus, estando morto para o mundo, me oferecendo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que eu experimente, experiencialmente mesmo, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus no meu existir. Agora, se isso não se transformar em consciência instalada na gente, não adianta você ter a primeira confissão, tu és o Cristo, não adianta dizer, eu posso ensinar o que é ser discípulo, se não houver a internalização do significado dessa morte para a vida, para a ressurreição, para um patamar superior, a gente vira apenas gente do cristianismo, gente do Ocidente, gente desse lado da terra, gente da Bíblia, gente que não é hindu porque nasceu num berço católico, ou virou protestante ou evangélico porque não tinha alternativa. Ou a alternativa era a macumba ou sei lá, qualquer outra coisa. E o cara vem, bom, vou ficar por aqui porque é um Jesus, é Jesus também. Só fizeram uma dieta nele em algumas coisas. Em algumas, porque tiraram os seios de Maria desse Jesus, mas colocaram a barriga do rei Momo nele, né? Ele ficou luxuriento, balofo da teologia da prosperidade, andando assim como um Papai Noel que não dá nada para ninguém, voluptuoso, só veio para receber. Enfim, são esses Jesuses que há por aí que não tem nada a ver com Jesus. A gente vira um negócio desse, facinho, 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 sem saber, sem sentir. Aí como existem medos latentes na gente em relação à morte, a gente se agarra a isso com mais força, existem pânicos estabelecidos à nossa volta porque o mundo anuncia sua perversidade de modo gritante, aí a gente se agarra à fé, como dizem, ou porque alguma calamidade nos aconteceu na vida pessoal e a gente está mergulhando em depressão profunda e procura essa tábua de salvação, ou porque tem um vizinho que joga mal olhada e o cara descobriu que na igreja hoje em dia a macumba é mais forte, aí ele se torna associado desse terreiro, desse Jesus pai de santo que não conheceu o Evangelho, desse Jesus que não se converteu a Jesus, e aí o cara vira, enfim, membro da igreja. Vira isso, que a maioria de nós aqui sabe como é. Já comeu e bebeu disso abundantemente, e os que estão em casa também, do mesmo modo, nos vendo, sabendo a mesma coisa. O surto, portanto, começa com esse, quem é o maior, nós somos os melhores, e termina na determinação, no eu determino, queres que façamos fogo, descer fogo do céu, porque um espírito já se instalou de representação de Deus no mundo. Uma representação que expressa não o amor de Deus, mas o capricho humano. O desapontamento humano, o mau humor humano, a frustração humana, o ego humano, ungido por um cardinalato de Elias que faz descer fogo do céu para consumir os profetas do Baal. Quem não é
por nós é contra nós, pensa a igreja de si mesma, sem saber que só Jesus pode dizer isso. Acerca da igreja, Jesus diz: quem não é contra vós outros, é por vós outros. Mas ela surta e quer virar Jesus para o mundo. Quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta espalha, diz ela de si mesma para o mundo. Então quem não está comigo está contra mim, então fogo do céu nele, é profeta de Baal. Vamos destruir. Esse é o espírito da confissão de Jesus sem Jesus. Do discipulado que diz: eu sou discípulo de Jesus, mas que não aceita a disciplina do ensino e do caminho de Jesus na vida, na prática, na interiorização no ser. E que qualquer experiência que tenha com Deus acaba se transformando numa experiência contra a pessoa. Até quando ela vê a genuína transfiguração, ela surta, ela não aproveita, se torna contra ela mesma aquela glória, vira um pentecostal desenfreado. Ou, quando experimenta a impotência, a depressão, ao invés de crescer na graça de Deus, cresce na introjeção do ressentimento. Aí começam as comparações, começam as brigas, começam a buscar saber quem é o melhor, quem é o maior. Não somos todos os melhores, o mundo é que é mau. Em relação ao mundo, nós que somos os melhores determinamos o que seja bom para Deus na terra, e a gente é o medidor disso, porque tudo que nos desapontar deve estar desapontando a Deus. Então, fogo dos caras. Aí a igreja está formada. É só botar uma placa, porque ela aconteceu. E aí a gente volta para Mateus 18 para ler, com esse contexto em mente, de novo, o que aqui está dito. Verso 10. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos. Nós vimos aqui um mês essa noção de pequeninos, aliás, 5 semanas, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Nós vimos isso também exaustivamente. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99 indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligardes da terra terá sido desligado no céu. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, aproximando-se Pedro, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7.
Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos, e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Olhem só, esse texto que a gente acabou de ler foi o texto no qual a igreja do Pedro Surtado, do Tiago Surtado, do João Surtado e de todos os surtados, ou pela glória, ou pelo poder, ou pelo privilégio da informação sobre Jesus, ou por todas as associações que ao nome de Jesus foram sendo agregadas no curso da história, no decorrer daquilo que começou como caminho da vida e depois virou o cristianismo, virou a religião dos cristãos, que supostamente é a religião encabeçada por Jesus de Nazaré, como o budismo é encabeçado por Siddhartha, pelo Buda, como o Islã por Maomé, assim o cristianismo por Jesus. No curso desse processo, o texto dos evangelhos, no qual a igreja que é fruto do surto esse que a gente já viu que pode acontecer facinho, e que aconteceu com eles enquanto andavam com Jesus diversas vezes. A igreja que depois estratificou-se, cristalizou-se, engessou-se no surto, ungiu o surto e disse: o surto é que é o caminho de Deus na terra. Teve nesse texto que a gente acabou de ler, especialmente naquilo que nele se circunscreve ao que está dito do verso 15 até ao verso 20, entre o 15 e o 20, teve nesses versos, nesses 2000 anos, e mais precisamente nos últimos 1700, o seu pilar de justificação do seu surto maior, que é chegar e dizer: Jesus nos constituiu aqueles que na terra têm o poder de perdoar ou de não perdoar, de absolver ou de reter a culpa, de ligar e de desligar, de cobrir
e de descobrir, de dizer quem é irmão e quem é gentil e publicano. Ou seja, foi supostamente amparada neste texto que a igreja, entre aspas, que o cristianismo, sem aspas mesmo, porque eu não conheço nenhum outro cristianismo que não mereça aspas, ampararam-se esse tempo todo para fazer essas misérias todas que foram feitas. Tudo que em nome de Deus se praticou na história humana teve a unção de Mateus 18, de 15 a 20, porque a hipocrisia manda percorrer este caminho, de algum modo, até que o endurecimento seja tão brutal em que o indivíduo já chegue naquele ponto da Santa Inquisição, que diga, não precisa nem perguntar, eu sei que ela está designada para o fogo como bruxa e acabou. E que no fim da história é o que prevalece logo, logo. Porque até quem tenta andar esse caminho aqui de Mateus 18, de 15 a 20, como hipocrisia, logo se cansa dele e já parte para os finalmente. Antes de chegar, já declara, já decreta, já determina, nem viu e já disse tudo. E já amaldiçoou até que o cara venha implorar qualquer coisa e a gente ainda fica pensando se concede ou não concede, ou se deixa no purgatório um tempo até aprender melhor. É ou não é verdade que esse texto aqui foi o maior amparo que a chamada igreja que se autodeclarou representante de Deus na terra e o cristianismo mais usaram para praticar os seus abusos em nome de Jesus? Porque se a gente lê esse texto fora do contexto dele, por isso eu comecei hoje aqui falando de contextos, eu não sei se vocês lembram, quando eu olhei e vi que havia alguns rostos que não costumam vir, e eu sabia que eu ia falar um pouco de contextos e da importância dos contextos, eu falei, ilustrei pedagogicamente com os que vieram pela primeira vez, dizendo, vão e façam isto, do contrário, entendam que vocês estarão ouvindo um texto sem contexto, o que pode mudar a compreensão completamente. Eu, no entanto, sempre fico com uma pequena angústia e dei a pílula da pílula da pílula para ver se contextualizava só um pouquinho. Mas, pegando o que aconteceu entre mim e vocês hoje à noite, na minha preocupação sobre o contexto, e usando-a como ilustração, imaginem só o seguinte, se eu não tivesse dito todas as coisas que eu disse até aqui, tivesse apenas começado assentado aqui dizendo, este foi o texto no curso dos últimos 1700 anos que mais deu amparo para todos os arbítrios e perversidades que o cristianismo praticou contra a humanidade. O cara sentado aqui pela primeira vez diz, uai, por quê? E se você tivesse me ouvido o ano inteiro, você veio pela primeira vez hoje, não é? Agora você mesma já viu a diferença de não ter tido a minha pílulazinha, ou ter ficado sem nada e ter ficado com alguma coisa, como já te posicionou. Eu espero que para todos isso tenha tido o mesmo significado, assim como eu espero que isso ilustre o que eu estou tentando dizer agora. Se você só pega e lê esse texto agora, se o teu irmão pecar contra ti, vai ter com ele, tu e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se porém não te ouvir, vai e toma contigo 2 ou 3 testemunhas e vai ter com ele. Se ele os ouvir, ganhaste o teu irmão. Se porém não os ouvir, vai e dize-o à igreja. Se não ouvir, porém também a igreja, declara-o
gentil e publicano, em verdade eu vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu aí estou no meio deles. Em verdade, eu vos digo que onde 2 ou 3 concordarem a respeito de alguma coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Aí nesse caso a coisa pedida em que eles estão de acordo são os 3 que estão voltando da casa de um safado impenitente, chegando aqui garbosa, alegre e mente como pitbulls de uma santidade do inferno, na presença de uma igreja de tarados, dizendo, olha, fulano já foi lá, mas não conseguiu nada. Aí já fomos eu, o fulano e o Beltrano. O fulano e o Beltrano disse isto, o outro disse aquilo, ele rebateu assim, e foi assado, e nós batemos os pés, saímos de lá, fizemos uma oração daquelas que crente gosta de fazer, Senhor Jesus, tem misericórdia, que significa desce o fogo. O cara diz, tem misericórdia pra cá, mas no coração dele o que ele tá gritando pra cima é desce fogo, dá cacete nesse bicho. Tem misericórdia é assim, tô pedindo misericórdia pelo pau antecipado que eu estou pedindo que tu dês nele, Senhor, que tu sabes. Esse é o espírito. Não é verdade. Estou inventando alguma coisa, quem for honesto, olhe para dentro de si e veja se já não viu isso por aí. Se não é que encontre com mais facilidade dentro do seu próprio coração. Dado ao vício do convívio com esse espírito. Por tantos anos. Por tanto tempo. Pois bem, sem o contexto antecedente inteiro e sem o contexto imediato, qual é o contexto imediato? É Pedro. Pedro ouve isso. E interessante, diferentemente do que o cristianismo fez com esse texto, Pedro não o leu em favor de si. Pedro não o leu dizendo, oba, legal. Não, gerou foi uma preocupação nele. Qual foi a preocupação nele? Então, Senhor, já que é assim, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Lucas acrescenta, num dia. Jesus diz, não te digo 7 vezes, mas até 70 vezes 7 num dia, de acordo com o acréscimo que a gente encontra em Lucas. Então, só quem leu esse texto a seu favor foi o cristianismo. Porque o cristianismo não fez a viagem. Caiu de paraquedas com Constantino, ungiu aquela parafernália toda, converteu todo mundo na base da troca da barganha e do privilégio, criou aquele império romano cristão, sentou em cima daquilo, a gente virou herdeiro desse negócio inteiro, que virou uma hidra monstruosa. Dessemelhante de Jesus completamente. Mas Pedro, que tinha feito a viagem, que estava no processo de se tornar de fato um discípulo, Jesus chamou apóstolos que ainda não tinham se tornado discípulos. Porque apóstolo não é uma categoria hierárquica, era apenas uma função. Eram os caras que estavam ali para ir adiante, levando os recados, dizendo, olha, ele está chegando, preparem a casa, preparem o caminho. Mas Judas foi apóstolo e nunca foi discípulo. Todo apóstolo terá que se tornar um discípulo. A última coisa que se consegue ser na vida é discípulo. Apóstolo é fácil. É facinho. Discípulo é que é o negócio. Então, Pedro, que não estava ungido com a unção apostólica, como alguns entre nós estão sem ter nada, que era apóstolo e sabia que era para levar recado, ouve aquilo tudo
E apesar de já ter ouvido Jesus dizer antes, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, o que de ligardes no céu terá sido ligado, aquela coisa toda igualzinha essa aqui, lá atrás, no capítulo 16. Ele ouve essas palavras e não as ouve em seu favor. Ele as ouve como eu as ouço, conhecendo o contexto. Me colocando no lugar de Pedro. Pedro disse, poxa, eu é que sei o que passa aqui dentro de mim. Os surtos de grandeza que eu acabei de ter. Os surtos de qualificação superior que a gente tem. Os surtos de loucura em relação a querer descer fogo do céu. Acabamos de ser repreendidos com Jesus nos dizendo que nós não sabemos de que espírito nós somos. E agora aqui nessa sequência, sendo os homens como os homens são, e eu conheço os homens a partir de mim mesmo, eu vou ter que fazer essa viagem de perdoar o meu irmão milhares de vezes por dia, porque eu estou cercado de motivos e de razões para todos os lados. E parece que uma outra coisa também veio sobre Pedro. Foi a consciência de que quem quer que sinceramente procure um irmão que genuinamente tenha ofendido a pessoa, objetivamente, realmente, não no plano das subjetividades, das paranoias e das interpretações fantasiosas, mas objetivo e realmente, quem quer que, em tendo sido ofendido, procure esse ofensor no Espírito de Jesus, com um coração simples, sem arrogância, muito dificilmente voltará para casa sem ter ganho seu irmão. Muito dificilmente. É quase impossível. E essa foi a dedução de Pedro. Porque ele disse, eu vou ter que perdoar o tempo todo. Porque ele disse, se eu for do jeito que ele ensina, não tem a segunda instância, nem tem a terceira instância, não tem instância nenhuma. Eu vou ter que existir para perdoar. Foi por isso que, ao ouvir essas palavras, Pedro não raciocinou como um discípulo de Constantino. É a maior prova de que o discipulado estava entrando nele. Ele raciocinou como um discípulo de Jesus. Ele disse, se eu for do jeito dele, ninguém vai resistir. Esse pessoal vai se render. Por isso ele já pulou as etapas todas. E já assumiu que o problema que ele tinha para lidar era aquele de ter que perdoar sempre. E ele chega e diz, olha, vamos pelo menos estabelecer um número cabalístico para esse perdão. 7 vezes. Tá legal? O número da perfeição do perdão. Para iniciar aquela contagem regressiva todo dia. -1. -2. Opa! -3. Já torcendo para meio-dia já ter esgotado a cota e sair dando burdoada para todo lado. Seu gentil publicano, filho de uma publicana safada. Um número cabalístico. 7. Num dia, Jesus disse, eu não te digo 7, mas 70 vezes 7. Tá bom para você assim? Porque Pedro sabia que Jesus não estava dando a eles uma processualística, vocês entenderam? A igreja transformou isso aqui num processional da perversidade e numa processualística doutrinária, é código de disciplina, é assim que se chama essa parte do evangelho. Código de disciplina. Sem contexto, sem Jesus, sem o Espírito, sem evangelho, sem a viagem, só nada, só as cláusulas esculpidas em pedra. Pá!
cumprimos os procedimentos bíblicos. O irmão fulano de tal, sentindo-se ofendido, procurou o irmão cicrano, que segundo ele mesmo reporta, não o recebeu bem. Em sendo assim, levou consigo 2 outros irmãos, que procuraram juntamente o irmão Beltrano, que também não os recebeu bem. Então, por causa disso, convidamo-lo a vir a esta egrégia assembleia, para que ouça a denúncia do nosso descontentamento que se faz agora explícito nos itens desses considerandos. Considerando que, pedimos o desligamento do irmão Beltrano. Isso aí, quando o contexto é civilizado. Civilizado é assim. Agora, quando não é civilizado, meu irmão, os caras já chegam lá no púlpito amaldiçoando o pai, a mãe, mandando tudo para os quintos dos infernos, sentando em cima, em nome de Jesus, que só pode ser o diabo. Só pode ser, esse Jesus só pode ser o diabo. Então, Pedro ouve aquilo e diz, ué, eu sei que diante dele ou é verdade ou não é verdade, não é uma processalística. Ele não está nos dando um rito de processo, não é o rito romano sendo adaptado ao evangelho para cumprir a condução das coisas no fórum das nossas decisões eclesiásticas. Não. Essa doença, graças a Deus, não tinha nascido ainda. Não com essa metástase. Então Pedro ouve aquilo e lê contra ele mesmo. E diz, no espírito dele, ninguém vai resistir ao primeiro encontro. Eu não vou aguentar o cara, não é nem o cara que não vai me aguentar. Se eu for andar no espírito que ele está ensinando, e qual é o espírito que ele estava ensinando desde o início? Desde o início. Até sobre o inimigo, o pior inimigo. Orai pelos vossos inimigos. Amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Não resistais ao perverso. Reconcilia-te com teu irmão enquanto tu estás com ele a caminho. E todas as demais coisas que faziam a síntese do fato de que a justiça do homem não produz a justiça de Deus. É o que Jesus ensina também o tempo todo. Confia no Pai Celeste, entrega, anda desamargurado. Perdoa todo dia, perdoa o tempo todo. Não deixa nada de ódio e de amargura colar no teu ser. Mantém os teus olhos limpos, os olhos são a lâmpada do corpo. Para o teu olhar ser limpo, o teu interior tem que estar limpo. Então desentulhe o teu ser. Essa é a mensagem do Evangelho o tempo todo. E Pedro sabia qual era. Sabia que não havia espaço para outra coisa em Jesus a não ser para isso. Se fosse de outro modo, já não seria de Jesus nem com Jesus mesmo. Por isso ele faz a leitura contra ele. Porque ele sabe que no Espírito de Jesus ninguém jamais andou esse caminho aqui proposto até o fim. Jamais foi preciso. No Espírito de Jesus, eu quero lhes dizer o seguinte: quando um irmão me ofende, com base no Espírito de Jesus, eu o perdoo. Independentemente dele, apesar dele ou de qualquer coisa. Essa é a realidade do Evangelho proposta por Jesus o tempo todo. Eu não o perdoo porque eu acertei contas com ele, eu o perdoo é porque eu fui perdoado primeiro. Eu o perdoo é por causa do espírito do contexto que sucede isto aqui. Que foi o que Pedro suscitou. Quando perguntou, escuta, esse negócio aí,
é sempre contra mim, porque se eu andar no teu espírito, eu vou ter que perdoar o tempo todo. E Jesus disse, é verdade mesmo. É verdade mesmo. Ninguém vai precisar andar até aqui. E contou a parábola do credor incompassivo, que é aquela história que vocês lembram do indivíduo que devia muito ao seu senhor e foi chamado para prestar contas e não tinha com que pagar. E o seu senhor ordenou que ele, a mulher, os filhos e todos os seus bens fossem vendidos, os bens para terceiros e eles como escravos, para que pelo menos a perda dele fosse menor. Provavelmente o cara, a mulher e os filhos e mais as propriedades que tinham no mercado ainda valesse menos do que o indivíduo devia a esse senhor. Nem ele vendendo a si mesmo ele poderia pagar a conta. Aí ele caiu de joelhos dizendo, perdoa-me, porque nem eu sendo vendido a minha conta será paga. Me dá mais um tempo, deixa eu trabalhar, que eu vou te pagar tudo. Mas me deixa livre. E o seu senhor, então, o perdoou de tudo. Se apiedou dele, teve compaixão dele, não só deu tempo, perdoou. Zerou a dívida, disse, está consumado. Tetelestai. Aí sai esse crente, safado, que vendido ele, tudo que ele tem, com todas as suas justiças próprias, com todas as suas presunções, não paga o buraco da própria cárie da boca cósmica da dívida dele mesmo. Recebe esse perdão extraordinário, sai dali e encontra o seu irmão que o ofendeu. Me ofendeu. Está me devendo. Devendo infinitamente menos. Porque o que esse cara aqui devia ao seu senhor era impagável. Agora, o que o outro devia a ele era num montante que no próprio texto do Evangelho estabelece uma referência de um montante bem pagável para a época. Aí, quando ele, que sai totalmente perdoado desse ambiente, encontra o outro, vê que é o outro que ali está, esquece a graça, esquece a misericórdia, esquece o perdão recebido, esquece que ele foi amado primeiro, esquece que ele devia aquilo que ele não tinha como pagar, nem nesta vida e nem em eternidade nenhuma. Esquece tudo, esquece a alegria do perdão e troca a alegria da graça pelo exercício da mesquinharia e da perversidade da justiça própria. Aí ele vira de novo e ele entra no caminho daquele crente que se esqueceu da graça de Deus e por isso é que faz demandas ao próximo. Por isso é que se ofende, por isso é que diz que o outro deve a ele, porque eu não tenho mais como ficar ofendido. Não tenho. Quando eu olho para os Everestes que foram tirados de cima de mim, os meus Everestes são maiores do que os do Fernandinho Beiramar, porque a luz que eu recebi deve ter sido muito maior do que a dele, cada um é julgado pela luz que recebe. Quando eu olho todo dia para a montanha de graça que repousa sobre mim, pelo livramento do meu débito impagável, não tem nenhum de vocês com poder de me ofender a ponto de que a ofensa de vocês para comigo seja maior do que a graça que eu recebi do meu Senhor. Agora, cada um escolhe que tipo de vida quer ter. A minha escolha é essa. Ninguém aqui tem o poder. Se alguém aqui sequestrasse a pessoa que eu mais amo, eu tenho cuidado dela, e me fizesse o pior mal que você pudesse me fazer, eu quero te dizer, em nome de Jesus,
que você não teria poder de colocar dentro de mim a força do ódio por você. E nem você estaria me devendo nada. Até porque você não teria como me pagar. Por isso, eu transfiro para você a graça que me foi dada. Você está perdoado. E essa é a minha graça crescente em Deus. E é a graça de qualquer um que queira ser genuinamente discípulo de Jesus. Então, sai o homem e esgoela o outro. E quer, me paga até o último centavo. E o cara diz, tem misericórdia de mim, tudo te pagarei. Responde as mesmas palavras que ele disse para o seu Senhor lá dentro. Ele as disse a ele, que agora vira Deus para o próximo e quer ser diabo para o próximo. Mas ele, ao invés de ser Deus em graça e misericórdia para com o próximo e repetir a bondade recebida e transferi-la para o outro, ele retém a graça de Deus e ele libera o capricho, o ódio, a justiça própria, a raiva, a vingança, o inferno dentro dele. E aí faz horrível. O que a ele tinha sido dito originalmente é que ele seria vendido com a mulher e os filhos e os bens, para que o senhor dele fosse pago. Ele não quer nem saber o que o cara tem, ele quer vingança mesmo, ele quer que o homem seja posto no calabouço, onde o cara não poderia trabalhar para remunerá-lo de nada, mas ele não estava interessado nem em reaver perdas, ele estava interessado em exercer vinganças. Aí é chamado lá dentro, porque o Senhor fica sabendo do boato, na mesma hora tem um bocado de gente falando com o Senhor, a teu respeito, meu irmão, por aí, ó. O Senhor fica ouvindo os comentários a seu respeito, de homens e de anjos, de dia e de noite, além de que o teu coração é um flagrante diante dele, da luz da vida. Isso é um antropomorfismo meu para falar dessa fofoca celestial contra a gente. Essa nuvem de testemunhas mal impressionada. Uau! Tem anjo se escandalizando, gente. Epa! Essa fez raiva em mim até. Quase que eu perdi a bênção, o anjo está dizendo. Os mais convertidos estão para cair. Eu não estou me segurando, Senhor. Esses caras não são fáceis. Pois bem, virando tentação para anjo. Esse é o estado no qual a gente fica com a maior facilidade. E de algum modo Pedro já tinha sacado isso, já tinha discernido isso, de modo que ele diz, escuta, Senhor, isso que o Senhor falou aqui, se eu for fazer no seu espírito, eu só vou ter que perdoar o tempo todo. Vamos estabelecer um limitezinho, 7 num dia, tá legal? Depois disso, libera geral um pouco, uma catarsezinha de ódio, de raiva. Pelo menos uma noite de fúria incontrolável, qualquer coisa do gênero, para a gente ter uma chance de liberar as nossas raivas contra ele. Ou vamos fazer um Judas antes da hora e socar esse bicho aqui, esse é o fulano. Fazer como naqueles ritos lá na Índia, no Sri Lanka, em que o pessoal hoje em dia já não faz mais o que fazia no passado, que era imolar animais, fazer aqueles despachos sanguinolentos contra a vida de alguém, ou coisas do gênero. São proibidos pela lei. Aí o que eles fazem? Eles pegam um coco, descascam o coco, abrem um coco, colocam a parafina com fogo ali, acendem a parafina, aí vão para um lugar de raiva no meio da cidade, aonde você pode jogar o coco
o coco da vingança, o coco da raiva, o coco de um monte de coisa. O cara vai para lá e tasca o coco. Pá! Se o coco rachar é porque a causa dele é justa, se não rachar, do outro é que tá certa. Aí depende muito da fúria com a qual o cara joga o coco, né? Porque se jogar forte, você vai ter razão sempre, o coco vai quebrar. É assim que a mente sem o Espírito de Jesus funciona, a mente natural, é assim. Pedro disse, escuta, eu sei que se eu andar como homem do Evangelho, como teu discípulo, se eu andar segundo o ensino, se eu andar segundo a atitude que tu ensinas e vives, eu não vou passar da primeira instância, só perdoando o tempo todo. O resto virou quase que escatologia irrealizável. Então, 7 vezes num dia tá legal? Aí Jesus diz, não, vai ter que ser o dia todo. Todo dia, o dia todo. E na linguagem de Paulo, e não se põe o sol sobre a vossa ira, irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Porque o que prossegue daí em diante é dar lugar ao diabo. Aí você chega e diz, bom, então como fica o texto em si? Já que ele não é o que o cristianismo nos fez pensar que ele era durante esses últimos 1700 anos, que era um poder de cardinalato, ou um poder cardeal comunitário que a igreja ganha para determinar destinos quando entra em acordo, quando entra em macumba, quando concorda, quando todo mundo põe o mesmo nome na boca do sapo e estamos de acordo com o desligamento dele, ou quando a nossa maçonaria fraterna funciona para dizer, eu sei que ele está errado, mas é nosso irmão amado, então contra toda injustiça vamos nos organizar e lutar para defendê-lo de toda a justiça, apesar da perversidade dele, em nome da nossa maçonaria evangélica em Jesus. E vamos mantê-lo ligado. Ele é canalha, mas a gente já fez muita cretinice junto para se esquecer da nossa irmandade. Então, vamos manter as coisas ligadas, que foi basicamente isso que aconteceu nos 1700 anos da história do cristianismo. Então, já que a gente não sabe, já que a gente sabe o que não é, a questão então é o que o texto diz. Bom, já são 9:30 da noite. Eu não vou me atrever a começar a dizer o que o texto diz agora, porque eu iria ser muito breve. E eu escolhi hoje à noite apenas dizer para vocês o que não é. Uma vez que a gente saiba o que não é e por que não é, e é fácil saber por que não é, olhar o que Jesus já tinha ensinado, era olhar o que eles já tinham feito e as repreensões que já tinham sofrido, é olhar o fato que Jesus tinha acabado de dizer de que eles não sabiam ainda de que espírito eram, é olhar o fato de que as questões deles eram quem era o maior, se eles eram os melhores, se tinham o poder de descer fogo do céu sobre a cabeça dos outros, pelo que eles foram repreendidos. O contexto é Jesus dizendo, olha, cuidado com os pequeninos. Os pequeninos têm valor imponderável. Vocês que acham que estão conduzindo alguma coisa, tomem cuidado, porque se fizer um desses pequeninos tropeçar, é melhor amarrar uma pedra de moinho ao pescoço e lançar-se ao mar. Então todas as advertências anteriores de Jesus não combinam com, de repente, dar a eles superpoderes. Não combinam. Só combinam se a gente excluir quem Jesus é,
se a gente excluir o que Jesus já tinha ensinado, se a gente excluir quem eles eram e já tinham demonstrado, e se a gente excluir o contexto que sucede a esse texto, que praticamente nega a necessidade de que haja qualquer processo, de qualquer natureza, porque a processualística aqui introduzida é negada na parábola, é morta na parábola. Na parábola só se diz, considere o tamanho do seu perdão. Se você for do tipo que diga como Paulo, fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo morrer pelos pecadores dos quais eu sou o principal, então tá todo mundo perdoado. O mundo está perdoado. Eu morri, eu recebi graça extraordinária, eu ressuscitei para uma nova vida, os meus débitos estão pagos, ninguém me deve nada. Eu todo dia digo, Pai, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores. Por isso, todo ser que me ofender já está perdoado. Esse é o espírito da parábola. Ora, com esse espírito, sobra que discípulo para ficar magoado com que ofensor? Sobra que discípulo para querer levar mais 2 e mais 3 para tirar limpo? Sobra que discípulo para querer voltar e reunir um grupo e contar uma história? Que discípulo sobra para isto? Se não for alguma coisa que ganhe contornos coletivos de implicações gerais que atingiram e fizeram mal a todos, não tem absolutamente nada individual que mereça ser objeto nem da primeira instância, a menos que seja já com o coração de quem chega livre e perdoado para chegar e dizer, olha aqui, mano, aquilo ali que você fez me fez mal, mas você já está perdoado, de coração e sinceramente. Agora aquilo ali não é legal, olha só o que gerou em mim. Isto, aquilo, mas graças a Deus está tudo limpo, ficou limpo na mesma hora, mas não faça isso, não é possível. Eu estou pregando o Evangelho há praticamente 40 anos, eu nunca encontrei na vida ninguém que tenha resistido isto, ninguém resiste. E Pedro sabia que ninguém resiste, por isso ele disse, olha, se eu for no teu espírito, se eu for praticar o que tu ensinas, eu vou ter que ser um ser de perdão? Jesus disse, tu terás que ser um ser de perdão. Tu terás que ser um perdão ambulante. E se tu fores lá, é para ganhar o irmão, não é para vencer o irmão. É para ganhar o irmão. Tanto é que a gente vai ver mais adiante, na quarta-feira que vem, quando Jesus diz, olha, mesmo que o processo, o rito seja seguido todo, e ele não concordar com a igreja, com o grupo, com a assembleia, considera-o gentil e publicano, e a igreja pegou isso para criar as bruxas de Salém, para criar todos os hereges, para criar todos os que foram jogados nas fogueiras, para justificar todos os que ela exilou, excomungou, baniu, colocou no inferno antes da hora, fez tudo o que ela fez. Ela estava cumprindo Jesus, considerando os caras publicanos e pecadores. Isso não sobrevive à pergunta, e como foi que Jesus tratou os publicanos e pecadores no Evangelho? Será que Jesus está aqui de fato dizendo que esses caras que quebraram a comunhão se tornaram seres desprezíveis? Ou ele está dizendo que eles se tornaram objeto de um amor muito mais radical ainda, que é aquele com o qual Jesus não só amou, mas se aproximou, seduziu na graça a publicanos e pecadores? Ou seja, é um contrassenso. A gente vê Jesus tratando o publicano e o pecador de um determinado modo, e o gentil, nos evangelhos,
e de repente entender que gentil e publicano viraram na boca de Jesus sinônimo da antítese daquilo que Jesus, como chave hermenêutica, me ensina que seja o significado do gentil e do publicano no trato e na relação dele com esses entes reais na história, o que não me dá direito de fazer de um outro modo, senão repeti-lo no mesmo trato de graça. Então, já sabendo o que não é o que o texto diz, voltemos na quarta-feira que vem para a gente começar a entrar, a discernir, a perceber o que de fato ele nos diz. Tá bom? Vamos ficar em pé? Eu quero convidar vocês todos aqui, os que estão em casa e que possam fazer contatos com pessoas avisando a respeito, que no próximo domingo a minha mãezinha vai estar aqui, ela vai estar chegando na sexta-feira, junto com a minha irmã Ana Lúcia, que é a mãe do Dani, que está aqui atrás dessa câmera, e com a Dina, que é uma amiga nossa que ajuda a minha mãe, assim como uma filha que cuida dela lá de dia e de noite em Manaus. Elas estarão chegando e mamãe virá lançar o livro dela, que é O Que Eu Faço Não Sabes Agora. Vai estar à venda lá no La Salle, no domingo que vem. A Dora já está com livros, né, Dorinha? E na quarta-feira que vem a mamãe vai estar lançando o livro aqui também. Quando acabar a reunião, provavelmente vai ter aqui um lanchinho, um suquinho, alguma coisa mais agradável, para você também pegar o livro dela, ela assinar e autografar, lá no La Salle e aqui em casa. De modo que quarta-feira que vem, se você tiver liberdade eu podia pegar um, Chico? Podia ir passando por aqui, ó, Escravos de Jó, é desse aí mesmo, obrigado. Jogava um caixão já. Então, o livro dela já está aqui, estará aqui com ela para assinar no domingo e na quarta-feira. Então, se você tiver um amigo que queira vir com você na quarta-feira, lembre que é uma sequência, traga-o já dizendo, olha, é uma sequência, se você não entender tudo, não fica preocupado, porque eu não quero ficar angustiado com o fato de que o seu companheiro, sem contexto, tenha ficado, porventura, perdido. Tá bom? E o Chico lembrou de eu avisar que chegou o meu livro novo aqui, o Apocalipse das Igrejas. Não é um livro sobre o livro todo do Apocalipse, é sobre os 3 primeiros capítulos, as 7 igrejas do Apocalipse. E eu quero muito que todo mundo pegue esse livro e o leia e o distribua, porque os diagnósticos mais importantes, históricos e espirituais, do que a igreja pode se tornar, Jesus fez, e estão todos eles aqui expressos e manifestos. De modo que, e também tudo que anima a nossa fé nessa jornada, como povo de Deus no mundo, confessando o Evangelho, morrendo todo dia para alcançar a superior ressurreição em Cristo, carregando graça de Deus no coração e perdão e esperança que não desiste, você vai encontrar nessas palavras e exortações de Jesus ditas a cada uma dessas 7 igrejas do Apocalipse, de tal modo que eu chamei de Apocalipse das Igrejas, porque de fato é isso que a gente vê ali. Depois vai ter um apocalipse cósmico, do capítulo 4 em diante. Mas aquele ali dos 3 primeiros capítulos é o micro-apocalipse, o apocalipse das igrejas históricas, porque a igreja transhistórica já vive da revelação, já passou, já está em outra perspectiva. Os entes históricos do testemunho é que vivem sob e em estado de ambiguidade e de tentação, como a gente mesmo tem aprendido no curso desses nossos estudos sobre o caminho do discípulo. Tá bom? Vamos orar então juntos?
Que tal pegarmos nas mãos uns dos outros só um pouquinho, rapidinho? Senhor Jesus, por favor, permite que nós não percamos nada do espírito do Evangelho. Que não haja em nós nenhum viés que falsifique o sentido de quem Tu és, porque Tu és o Evangelho. A nossa boa nova és Tu, Jesus. É quem Tu és, o que Tu ensinaste, o que Tu viveste, o que Tu interpretaste com Tuas palavras e com Tua vida, o que Tu fizeste por nós, o que Tu realizaste por todos, o que Tu alcançaste acima de todas as coisas e que nos garante segurança em todas elas, contra todas elas, porque Tu foste por nós. Por isso, quem será contra nós? É nessa segurança que nós queremos estar. E pedimos que Tu nos salves e nos livres das confusões, dos vieses e daquilo que não é evangelho, mas que tem sido batizado com o nome de evangelho e que nós temos comido como pão venenoso, que tem feito mal às nossas mentes e às nossas almas, sem que a gente, no fim das contas, entenda jamais por que o pão da vida está dando indigestão. Por favor, abre os nossos sentidos e a nossa compreensão. Dá-nos discernimento e salva-nos das falsificações, para que o nosso espírito ande iluminado na luz da vida. E a nossa consciência não vacile no entendimento do que Tu ensinas, e não haja nenhuma cláusula de exceção para o absoluto do Evangelho na nossa vida. É o que eu Te peço por mim e pelos meus irmãos aqui em todos os lugares. Em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Amém. Gente boa de Deus, aqui na frente está o Translucilácido, a Dorinha está levando ali. E eu volto a repetir, quem puder ajudar nesses dias, ajude muito, especialmente agora a VNV TV. Nós estamos tendo cada vez mais dificuldades com a necessidade de termos recursos para reposição de peças dos nossos equipamentos e coisas do gênero. Então, quem puder ajudar, ajude, por favor. Você que está em casa, veja aí na telinha do site como é que você ajuda a VNV TV. E faça isto, por favor. Um beijão a todos, Deus nos abençoe, tchau, tchau. Até amanhã, gente boa.